Meu nome é Temis e esse canal é dedicado a contar histórias para você dormir. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe, pois eu vou contar muitas outras histórias para você. A história de hoje é O Pequeno Príncipe, capítulos 5, 6 e 7. Essa é uma história para lhe acalmar e eu espero que ajude você a dormir. Então, se deite, procure um lugar calmo, confortável, certifique-se de que está bem acomodado, relaxe, escute a minha voz, imagine a história que vou contar. A história vai começar. Capítulo 5. A cada dia eu ficava sabendo mais alguma coisa do seu planeta, da partida, da viagem, mas isso devagarzinho, ao acaso das informações colhidas de suas observações. Foi assim que vim a conhecer no terceiro dia o drama dos baobás. Dessa vez ainda foi graças ao carneiro, pois de repente o pequeno príncipe me perguntou, como se tivesse um sério problema: é verdade que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom! Não entendi imediatamente como era tão importante que os carneiros comessem arbustos, mas o pequeno príncipe acrescentou: então eles comem também os baobás? Expliquei ao príncipezinho que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas, e que, mesmo que ele levasse consigo toda uma manada de elefantes, eles não chegariam a destruir um único baobá. A ideia de uma manada de elefantes fez o pequeno príncipe rir. Seria preciso colocar um em cima do outro, mas sabiamente observou em seguida: os baobás, antes de crescerem, são pequenos. É verdade. Mas por que tu desejas que os carneiros comam os baobás pequenos? Ora, vejamos. Respondeu-me como se tratasse de algo óbvio, e foi-me preciso um grande esforço para decifrar sozinho este problema. De fato, no planeta do Pequeno Príncipe havia, como em todos os outros planetas, ervas boas e mais, consequentemente, sementes boas e ervas boas, e sementes mais e ervas mais. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem nas entranhas da terra até que uma cisme desperte. Então ela se espreguiça e lança timidamente para o sol um inofensivo galhinho. Se for de roseira ou rabanete, podemos deixar que cresça à vontade. Mas quando percebemos que se trata de uma planta ruim, é preciso que a arranquemos imediatamente. Ora, havia sementes terríveis no planeta do Pequeno Príncipe, as sementes de baobá. O solo do planeta estava infestado, e quando não se descobre que aquela plantinha é um baobá, nunca mais a gente consegue se livrar dela, pois suas raízes penetram o planeta todo, atravessando-o. E se o planeta for pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. É uma questão de disciplina, disse mais tarde o príncipezinho. Quando a gente acaba a higiene matinal, começa a fazer com cuidado a higiene no planeta. É preciso que nos habituemos a arrancar regularmente os baobás, logo que se diferencie das roseiras, com os quais muitos se parecem quando pequenos. É um trabalho sem graça, mas de fácil execução. E um dia aconselhou-me a fazer um belo desenho para que as crianças do meu planeta tomassem consciência desse perigo. Se algum dia tiveres de viajar, explicou-me, poderás ser útil para elas. Às vezes não há inconveniente em protelar um trabalho, mas quando se trata de baobás, é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Ele havia deixado ali crescerem 3 arbustos, e de acordo com as orientações do Pequeno Príncipe, desenhei o tal planeta. Não gosto de assumir o tom de moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido
e tão grandes são os riscos que aquele que um dia se perca num asteroide, que ao menos uma vez abro exceção e digo: crianças, cuidado com os baobás. Foi para advertir meus amigos de um perigo que há tanto tempo os ameaça, como a mim, e do qual nunca suspeitamos, que tanto caprichei naquele desenho. A mensagem que eu transmitia era de grande importância. Perguntarão talvez, por que não há neste livro outros desenhos tão impressionantes como o dos baobás? A resposta é simples. Tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava inteiramente tomado pela iminência do seu perigo. Capítulo 6. Pequeno Príncipe. Assim eu comecei a compreender, pouco a pouco, os segredos de sua triste vidinha. Durante muito tempo não tiveste outra distração a não ser a doçura do pôr do sol. Aprendi esse novo detalhe quando me disseste na manhã do 4º dia: gosto muito do pôr do sol. Vamos ver um? Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Tu fizeste um ar de surpresa e logo depois riste de ti mesmo. Disseste-me: eu imagino sempre estar em casa. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se pondo na França. Bastaria poder ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais, mas no teu pequeno planeta bastava apenas recuar um pouco a cadeira e assim contemplavas o crepúsculo todas as vezes que desejavas. Um dia eu vi o sol se pôr 44 vezes e logo depois acrescentaste: quando a gente está muito triste, gosta de admirar o pôr do sol. Estavas tão tristes assim no dia em que contemplaste as 44 vezes? Mas o príncipezinho não respondeu. Capítulo 7. No 5º dia, sempre graças ao carneiro, um segredo da vida do príncipezinho me foi revelado. Perguntou-me sem rodeios, como se fosse o resultado de uma longa reflexão: um carneiro, se come arbustos, come também as flores? Um carneiro come tudo o que encontra. Mesmo as flores que têm espinhos? Sim, mesmo as que têm. Então, para que servem os espinhos? Eu não sabia. Estava ocupadíssimo naquele instante tentando desatarrachar do motor um parafuso muito apertado. Estava bastante preocupado, pois a pane estava começando a parecer muito grave, e a água que tinha para beber era tão pouca que eu temia o pior. Para que servem os espinhos? O príncipezinho jamais desistia de uma pergunta, uma vez que a tivesse feito. Mas eu estava irritado com o parafuso e respondi qualquer coisa. Espinhos não servem para nada. São pura maldade das flores. Oh! Mas após um silêncio, ele me disse com uma espécie de rancor: não acredito. As flores são francas, ingênuas, defendem-se como podem. Elas se julgam poderosas com os seus espinhos. Não respondi nada. Naquele instante eu pensava: se esse parafuso não afrouxar, vou fazê-lo soltar com uma martelada. O príncipezinho perturbou de novo meus pensamentos. E tu achas então que as flores... Horas! Eu não acho nada. Respondi qualquer coisa. Eu só me ocupo com coisas sérias. Ele olhou-me surpreso. Coisas sérias? Ele me via de martelo em punho, dedos sujos de graxa, curvado sobre um objeto que lhe parecia ser muito frio. Tu falas como as pessoas grandes. Senti um pouco de vergonha. Mas ele acrescentou implacável: tu confundes todas as coisas. Misturas tudo. Ele estava realmente muito irritado. Sacudiam ao vento seus cabelos dourados. Conheço um planeta onde há um sujeito vermelho, quase roxo. Nunca cheirou uma flor, nunca olhou uma estrela, nunca amou ninguém, nunca fez outra coisa senão contas. E o dia todo repete como tu: eu sou um homem sério, eu sou um homem sério. E isso o faz inchar-se de orgulho. Mas ele não é um homem, é um cogumelo. Um o quê? Um cogumelo. O príncipe estava agora pálido de cólera. Há milhões e milhões de anos,
que as flores produzem espinhos há milhões e milhões de anos que, apesar disso, os carneiros as comem. E não será importante procurar saber por que elas perdem tanto tempo produzindo espinhos inúteis? Não será importante a guerra dos carneiros e das flores? Não será mais importante do que as contas do tal sujeito? E se eu, por minha vez, conheço uma flor única no mundo, que só existe no meu planeta, e que um belo dia um carneiro pode destruir num só golpe, sem saber o que faz, isso não tem importância? Corou um pouco e continuou em seguida. Se alguém ama uma flor de qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas, isso basta para fazê-lo feliz quando a contempla. Ele pensa: minha flor está lá, em algum lugar. Mas se o carneiro come a flor, para ele é como se todas as estrelas repentinamente se apagassem, e isso não tem importância. Não conseguiu dizer mais nada. Imediatamente se pôs a soluçar. A noite caíra. Larguei as ferramentas, ria-me do martelo, do parafuso, da sede e da morte. Havia uma estrela num planeta, o meu, a terra, um príncipezinho a consolar. Tomei-o nos braços, embalei-o e lhe dizia: a flor que tu amas não está em perigo. Vou desenhar uma focinheira para o carneiro, uma cerca para a tua flor. Eu não sabia o que dizer. Sentia-me envergonhado. Não sabia como consolá-lo, como me aproximar dele. É tão misterioso o país das lágrimas.